Doutor, posso viajar após uma cirurgia plástica? Seja bem-vinda a este canal. Aqui você vai saber tudo sobre cirurgias plásticas modernas, minimamente invasivas e com recuperação rápida. Eu sou o Dr. Mário Serrano, cirurgião plástico. E o tema de hoje é cirurgias plásticas e viagens no pós-operatório. Muitas pessoas têm dúvida em relação à possibilidade de fazer uma cirurgia plástica e viajar logo depois da cirurgia. E isso acontece porque muitas pessoas moram longe e têm vontade de fazer uma cirurgia para poder encontrar um resultado, mas elas têm a dúvida: será que é possível fazer isso? Será que é seguro? Ou então, eu moro longe, eu moro numa cidade que não tem cirurgião plástico. Como é que a gente faz depois da cirurgia? Eu vou precisar ficar lá na cidade ou eu tenho como voltar para minha cidade? Eu posso viajar de carro, de avião depois da cirurgia plástica? Então é uma dúvida muito comum e é sim uma dúvida muito importante. A gente começou a pensar sobre isso a partir do momento em que a gente passou a ter os primeiros pacientes de fora, pacientes perguntando como é que se poderia fazer isso. A gente lidou com esse problema. Então hoje já faz parte da nossa rotina, né, atender pacientes que moram em outros estados e em outros países. A gente já tem toda uma rotina, tanto de acolhimento, de explicação de como é que é esse processo, para tirar todas essas dúvidas, desde uma consulta online, que também permite a gente fazer a avaliação, inclusive através de imagens, simulação 3D, e o paciente receber todo o seu planejamento financeiro e já viajar com a cirurgia agendada, com o hospital reservado, com a hospedagem e os cuidadores, enfim, com tudo aquilo que envolve a cirurgia já equalizado, tudo já pacificado, a pessoa não ter que se preocupar com nenhuma dessas questões. Um erro muito comum que as pessoas cometem é achar que pode fazer uma cirurgia plástica e viajar logo em seguida. Isso vai depender do tipo de cirurgia. Existem cirurgias mínimas, cirurgias muito pequenas que têm uma repercussão muito pequena e que permitem sim que a paciente viaje logo em seguida. E existem outras cirurgias que vão exigir um tempo maior, que você se prepare, né? Separe um tempo de descanso, um tempo para poder se cuidar nesse pós-operatório. E aí sim, poder viajar com segurança. E aí isso vai depender então do tamanho, do tipo de cirurgia. Algumas pessoas acham também que esse tempo de cirurgia, esse tempo que ela vai ter que ficar se recuperando, ele vai ser no hospital. E isso também é um erro. Na verdade, existe um tempo mínimo, que pode ser desde algumas horas, no caso de cirurgias mais menores, até uma noite, passar só um dia no hospital, mas não mais do que um dia. Depois que recebe alta do hospital, esse pós-operatório, essa recuperação, ela vai se dar em casa ou numa hospedagem, num hotel, nos casos dos pacientes que vêm de fora. Esse período, ele é um período inicialmente de mais cuidado, um período em que às vezes a paciente está precisando de ajuda, e aí nesses casos de cirurgias maiores, às vezes é necessário ter um acompanhante, um familiar, né, que esteja ali para lhe ajudar, né, ajudar a ir ao banheiro, ajudar, né, a trazer um copo d'água, com esse cuidado inicial. E nas situações em que não há disponibilidade de um amigo, de um familiar, a gente precisa muitas vezes de um acompanhante, de um técnico, de uma técnica de enfermagem. E isso tudo também tem que ser previsto. Por que é um erro achar que pode viajar logo em seguida? Bem, em primeiro lugar, vamos individualizar qual é o tipo de viagem, qual é o tipo de cirurgia. Se a gente está falando aqui de, por exemplo, viajar de carro e a pessoa está falando de fazer uma cirurgia de prótese, uma cirurgia na mama, uma freada mais brusca, pode acontecer qualquer coisa, né, no meio da estrada, para aparecer um animal ou alguém na sua frente frear de forma mais brusca. Isso poderia fazer com que houvesse um movimento do tronco em direção ao cinto de segurança e apertar, né, e machucar, abrir os pontos, sangrar. Então, mesmo sendo às vezes uma cidade próxima, né, às vezes viajar logo em seguida teria que ter um cuidado de dirigir bem devagar, né, com toda uma cautela, uma preocupação para não ter uma freada mais brusca. E eventualmente até poderia sim se fazer essa viagem, então liberar depois de uma cirurgia de mama, por exemplo, para poder viajar de carro, mas teria que respeitar, né, esse tempo para fazer uma viagem mais tranquila, talvez interromper essa viagem de hora em hora para poder se alongar, para poder fazer uma caminhada e não fazer uma viagem de carro muito
longa, passar muitas e muitas horas sem se movimentar, o que aumentaria o risco de trombose, por exemplo, nas pernas. Então é importante respeitar esse tempo, né, de movimentação e numa velocidade menor para não ter esse risco de ter uma freada mais brusca. E se a gente está falando aqui de uma viagem de avião, uma viagem em que você vai ter que ficar muito tempo, né, dentro da cabine, a gente tem um risco embutido no fato de que quando se sobe, né, em altitude, tem um risco maior de embolia. E isso é algo que está relacionado não à cirurgia propriamente, isso é um risco da viagem de avião. E existe essa situação em que fazer uma viagem longa de avião pode levar a pessoa a ter uma trombose nas pernas, por exemplo, independentemente de ter feito cirurgia ou não. E aí, obviamente, se você fez uma cirurgia, esse risco de ter uma trombose, de ter uma embolia, ele aumenta. Por isso que tem que ser respeitado o tempo da hora que você viaja para poder fazer a cirurgia, né, e da hora que você fez a cirurgia para poder você retornar para a sua cidade. Então, é feito um planejamento, né, do voo de chegada na cidade e do voo de partida com base no dia da cirurgia e no tempo de recuperação. Isso pode ser, a gente pode estar falando aqui em torno de 5 dias, numa cirurgia menor, como por exemplo uma cirurgia de prótese de mama. Sim, depois de uma cirurgia de prótese de mama, você pode fazer uma viagem de avião, até mesmo internacional, após 5 dias. Agora, se a gente está falando de uma cirurgia de mastopexia, de uma cirurgia em que vai fazer a suspensão da mama, vai retirar tecido, uma cirurgia de um tempo maior, a gente precisa de mais dias. A gente precisaria de algo em torno de 2 semanas, né, para poder fazer esse voo internacional. Se a gente está falando de uma cirurgia de lipoaspiração, uma cirurgia de abdominoplastia, a gente precisaria também de algo em torno de 10 a 14 dias na cidade para poder se recuperar, para poder fazer as sessões de drenagem linfática. Então existe sim, no contexto de fazer uma cirurgia plástica, a necessidade de um tempo reservado para se recuperar, para fazer esse pós-operatório. Hoje, com as técnicas minimamente invasivas, de recuperação rápida, utilizando materiais e curativos especiais e também tecnologias mais avançadas, tecnologias de ponta, a gente tem conseguido resultados muito evidentes, muito bons, com muita segurança e com um tempo mais reduzido de recuperação. Mas tem que ser avaliado sim, caso a caso, né, o tempo necessário para você permanecer na cidade. Eu me recordo agora da primeira paciente que morava mais distante e que nos procurou para fazer uma cirurgia. Ela morava na Inglaterra e quando ela veio no consultório, ela queria fazer duas cirurgias grandes, e ela não considerava que existia a necessidade de um tempo, né, de segurança para poder fazer essas cirurgias e muito menos que haveria necessidade, né, de ter um tempo de recuperação. A gente teve que explicar para ela que não é possível fazer, né, duas cirurgias muito grandes concomitantemente, de forma que o tempo, né, iria ficar muito extenso. Então, quando o tempo total da cirurgia fica muito longo, a gente às vezes tem que dividir e fazer em 2 momentos. Isso também tem que ser levado em consideração. Às vezes as pessoas acham que vão chegar na consulta e vai poder fazer cirurgia do rosto, operar as mamas, fazer abdominoplastia, fazer uma lipoaspiração, fazer enxertos, fazer tudo numa cirurgia só e poder viajar logo em seguida. Então, cada caso precisa ser avaliado. Às vezes, por uma questão de segurança, a gente tem que dividir em 2 momentos. Isso pode ser feito numa única viagem, sim, a pessoa tendo mais tempo, né, para poder permanecer na cidade. Ela poderia vir fazer uma cirurgia depois das sessões de drenagem linfática, depois da recuperação inicial, né? Ela poderia já fazer a segunda cirurgia, ter esse segundo momento de recuperação e aí viajar já com tudo resolvido, ou vir fazer a primeira cirurgia, se recuperou o mínimo, já viajar e aí depois, com muito mais tranquilidade, vir num segundo momento para fazer uma segunda cirurgia. É tudo uma questão de casar essa logística com a agenda, né, com a disponibilidade de tempo da paciente. No caso dessa paciente e também de pacientes com histórias similares, que pretendem fazer uma cirurgia de lipoaspiração e que fazem voos longos, né, a gente precisa, né, de um período mínimo de 3 a 5 dias, né, antes da cirurgia, por uma questão de segurança, e depois que faz a cirurgia, também um período aí de pelo menos 10 a 14 dias para poder fazer esses voos longos com segurança. Durante o voo também é importante que a pessoa se movimente. Ela tem que, de tempos em tempos, de horas em horas, levantar da poltrona, andar pelo corredor, ir até o banheiro, porque isso tudo ajuda na circulação e ajuda a ter um voo mais seguro. E você pode estar se perguntando, doutor, então qual é o melhor momento para fazer uma cirurgia plástica? O que é que eu preciso
preciso fazer, se eu moro numa cidade do interior e vou viajar de carro, ou se eu moro em outro estado ou em outro país e pretendo fazer uma cirurgia plástica, o que é que eu preciso fazer? O primeiro passo é fazer uma consulta, porque através da consulta você vai ter essa resposta em relação ao seu planejamento de tempo. A gente vai poder saber qual é a cirurgia que é indicada para você, o que é possível fazer no seu caso, com toda a segurança para você ter o melhor resultado possível e já saber quanto tempo é necessário para você poder chegar com antecedência e para poder viajar logo depois. No caso da consulta online, você recebe no momento do agendamento da consulta já uma solicitação de exames que vão permitir que a gente faça uma avaliação da sua condição de saúde. Isso faz parte do nosso protocolo de cirurgia plástica segura. E aí a gente tem então como fazer uma indicação da cirurgia e do melhor momento para você operar. Porque se seus exames indicarem que existe sim marcadores inflamatórios que estão alterados, que tem alguma deficiência de vitamina, se tem alguma alteração hormonal, ou se você tiver com mais gordura visceral, excesso de peso, a gente pode precisar fazer um preparo até a cirurgia. E a gente tem a orientação nutricional, a gente passa medicações, mesmo online, a gente passa a receita para você poder tomar medicações que vão lhe ajudar a ter mais saciedade, ter uma perda de peso, isso tudo com segurança, mantendo a massa magra. E aí sim, após uma suplementação, uma correção, tudo aquilo que eventualmente estaria alterado, a gente chega então numa situação de otimização dos resultados. Porque aí vai fazer a cirurgia não só quando é seguro, mas quando é o mais seguro, quando você está na sua melhor condição para ter o máximo de segurança. Esse é o primeiro passo, marcar a sua consulta online. Depois dela, você vai ter todo um planejamento de tempo e também financeiro para poder se organizar para a sua cirurgia. Eu agradeço pela audiência e até a próxima. Aproveita, se inscreve no canal para mais vídeos como este.